Estamos gravando agora, de novo, bom dia, gente. Só para deixar claro o que eu disse, então eu vou agora começar a corrigir a A2. Peço um pouquinho de paciência para vocês, eu já lanço as notas da A2, o meu fluxo é muito sistemático, eu vou corrigir a A2, depois eu vou voltar na A1, na D1, e também vou pegar a A2 em processo de revisão. E aí, todos aqueles que tiverem alguma dificuldade, algum questionamento, eu peço que façam uso do mural, porque, como estamos falando de nota, a regra é que todo questionamento, toda dificuldade seja pública, né? Então, todo questionamento seja público. Então, faz o questionamento, se houver alguma situação particular que mereça o tratamento excepcional, aí vocês falem no mural que precisam de um contato privado e há o mecanismo no próprio Google Class para troca de mensagens privadas, tá, pessoal? Então, a regra nossa é de vocês fazerem os questionamentos no mural, eu vou abordar esses questionamentos na sequência, depois que lançar as notas da A2. E eu disse também que, em paralelo, o processo D2 e D3 estará correndo, já foi definido o formato da D2 e da D3. Então, a D2 e D3, que agora, para vocês, ocorre conjuntamente, ela vai ter 5 testes e 2 questões escritas, tá? Então, ela vai ser uma prova mista, eu devo criar 2 instrumentos, um com os testes e outro com as questões escritas. E vou liberar para vocês responderem em 1 hora. Então, o meu cuidado é tentar fazer 2 questões escritas que possam ser respondidas em 1 hora com 5 testes, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado para para dosar a questão. Isso é sempre um processo difícil, porque a gente só descobre qual é o real grau de dificuldade da prova quando corrige. Mas, pela experiência, eu vou tentar dosar com o que eu já fiz em sala de aula, tá, pessoal? Então, com relação ao processo de provas, nós estamos no meio dele, ele ocorre em paralelo. Hoje, eu gostaria, como eu não corrigi a A2, eu gostaria de não falar mais da A2, óbvio que eu vou atender a dúvidas pontuais de vocês, se vocês me provocarem, é óbvio que eu vou falar, mas eu, de mim, não planejei falar mais nada por hora da A2, salvo esse feedback muito genérico das 3 ou 4, na verdade 5 ou 6 provas que eu olhei da sala de vocês. Deixa eu ver aqui sua dúvida, João. A prova será mista, viu? Então, aproveitando os termos que você usou, né? A prova será mista, são 5 testes e 2 questões discursivas, 2 questões dissertativas, que eu vou ter que ser um pouquinho objetivo nessas questões, porque vocês vão ter 5 testes, em média, a gente calcula para uma boa velocidade 3 minutos por teste, mas em média, para não ter dúvidas, a gente trabalha com 4 ou 5 minutos por teste. O ideal seriam 3 minutos, mas por precaução, vamos colocar lá 4 minutos. Então eu tenho que pensar numa prova que você vai gastar 20 minutos a 25 minutos para responder os testes, e aí eu tenho que pensar, vamos colocar 10 a 15 minutos por questão. Então, 2 questões, 30 minutos, mais 20 a 25 minutos por teste, você vai levar aí 55 minutos para uma prova de 1 hora. Eu tenho que pensar mais ou menos assim. Então, é a partir daí que eu estou construindo a prova e que vocês serão avaliados. Tudo bem? O período é o mesmo. No nosso caso, acho que é na primeira segunda-feira do período de provas, mas já está tudo especificado na agenda. O valor dos testes não é igual ao valor da questão discursiva. Deixa eu ver aqui, Duílio. Eu estou aqui com o regimento que foi publicado das provas. São 7 questões, 5 de múltipla escolha valendo 4 e 2 discursivas valendo 10. Então, Duílio, o teste vale 4, a questão discursiva vale 10. 20 pontos das discursivas, 20 pontos dos 5 testes, tá? Se eu não multipliquei nada errado aqui, mas são 20 pontos e 20 pontos. Então, eu vou criar D2 testes, D3
discursiva. Vão ser dois instrumentos diferentes, tá? Eu vou pedir só esse cuidado para vocês, porque eu vou criar um instrumento para discursiva e um instrumento para o teste. Mas aí eu lembro disso no dia da prova. Então, Duílio, 4 pontos cada teste, sendo 20 ao todo, e 10 pontos a questão discursiva. Estou de novo olhando aqui, é isso aí, 10 pontos cada. Então, 20 pontos a parte discursiva, as duas questões, e 4 pontos cada teste. O da soma dos testes é igual o da... Agora que eu entendi, o valor da soma dos testes é igual ao valor da soma da discursiva. Por isso eu vou dividir D2 e D3 em dois instrumentos. Sim, se eu tivesse entendido desde o início, estaria mais fácil. Então, mas acho que você entendeu, Duílio. Então, é isso que importa. Pessoal, a minha previsão hoje é terminar a nossa apresentação sobre o texto. Então, eu parei no momento... Olha, nós nos entendemos, Duílio. Eu acho que no fim das contas o que importa é isso, né? Importa que nós estamos aqui entendidos. Eu salientava para vocês que eu vou terminar a exposição do texto. Nós temos mais 2 encontros antes das provas. Eu vou terminar a exposição do texto. Eu já compartilhei com vocês o PDF do tema retórica. É um tema que eu acho legal também, muito interessante. Se você conseguir fazer essa análise retórica do discurso, você vai ter muitos ganhos na sua vida profissional e científica. Então, são 2 encontros, eu vou desenvolver esses 2 temas, vou postar daqui a pouco. Devo terminar de gravar nesta semana o vídeo da parte da retórica e, se possível, atividades. E aí eu vou postar para vocês também um vídeo sobre a norma culta, com regrinhas da norma culta que sejam interessantes para vocês. Vou definir ainda, Duílio, eu vou só esclarecer se eu posso retroagir ou não. Antes, eu podia retroagir, eu estou falando antes de vocês entrarem na São Judas, eu podia... A prova semestral, a prova final era semestral, era do semestre inteiro. Depois, surgiu no ano passado uma regrinha de que eu não poderia retroagir. Então, eu vou buscar o esclarecimento, vou ler com detalhes o edital ou o regimento das provas, para ver se houve alguma mudança nisso, se há a previsão de voltarmos. Assim que eu souber o quanto voltaremos, eu já esclareço para vocês no mural ou aqui no nosso encontro, tá? Por hora, eu não posso te responder o quanto nós voltaremos, se voltaremos. Que a matéria ela vai somando, né? Eu vou falar então de retórica olhando da perspectiva da comunicação, mas é muito importante eu delimitar para vocês a partir de onde começam as questões da prova, tá? Repito, assim que eu souber, eu delimito isso, viu, pessoal? Vou então agora, seguindo o que eu planejei para fazer hoje, vou começar minha exposição, ou concluir minha exposição sobre o texto. Com certeza é uma exposição que vai ser cobrada na próxima avaliação, né? Então, se possível, toda a parte de texto vai ser cobrada na última avaliação. Eu não poderia acumular com o que caiu na D1, então, provavelmente, o que vier de aula depois da D1 vai cair na avaliação. E na D1 nós terminamos no ponto da linguagem. Então, no mínimo, o ponto texto já cai na última avaliação. Vou compartilhar a tela para retomar essa exposição. Fiquem à vontade aí para se manifestar. Se for uma coisa muito urgente, recorram à via oral, por favor. Então, nós terminamos na aula passada a exposição sobre o texto. Então, na aula passada, nós conversamos, sobretudo, sobre coerência, coesão e intertextualidade. O que eu fiz com vocês? Primeiro, eu trouxe definições de texto. Texto é tecido. Então, eu mostrei para vocês o significado da palavra texto enquanto tecido. Nós vamos tecer, nós vamos costurar
palavras, frases e parágrafos. Quando a gente costura bem palavras, frases e parágrafos, nós temos um texto. Também falei de tipos de textos: descritivo, narrativo e dissertativo. E falei sobre o contexto. Na sequência, falamos da questão da clareza, que foi objeto, inclusive, da A2. Então, falei que o emissor do texto, o autor do texto, ele se esforça para produzir uma mensagem clara. A mensagem clara não é obscura e não é ambígua. O leitor tem que se esforçar para ler o texto, ele precisa possuir uma competência linguística mínima para conseguir ler um texto, senão ele não lê um texto, senão ele não entende o texto. Também disse para vocês sobre a Lei Complementar 95, que traz algumas regras de clareza para as leis, e daí nós fomos parar na A2. Especificamente na aula passada, eu conversei sobre a coesão textual, sobre a amarração do texto, sobre o uso de algumas palavras, às vezes você nem percebe que está fazendo isso, mas que você, ao longo do texto, você tem uma parte do texto, depois outra parte do texto. Você usa uma ou outra palavra que resgatam aquilo que foi dito atrás, para você poder continuar. Essa amarração é a coesão. Existem algumas expressões que já resgatam, dando ou antecipando um significado do texto. Também falamos na aula passada sobre a coerência, sobre a busca do sentido, a busca do significado do texto. E aí nós falamos algumas regrinhas de coerência. Nós falamos, primeiro, que o texto não pode ser contraditório, ele não pode ser tautológico, ele tem que ter uma sequência lógica e ele não pode ser redundante. Então, quando nós falamos em coerência, o texto não pode ser contraditório, ele não pode ser tautológico, você não pode ficar repetindo as ideias têm que ser relevantes, pertinentes, e elas têm que ter uma ordem lógica. Nós falamos isso tudo para você pensar na coerência, sobretudo de um texto discursivo, dissertativo e científico, né? E, por fim, falamos da intertextualidade. Desculpem. E aí nós falamos da paráfrase, da transcrição ou citação direta, do resumo e da resenha. E chegamos aqui ao ponto em que paramos. Eu queria fazer algumas reflexões com vocês sobre um tipo de texto que é o texto jurídico. A linguagem jurídica é composta por um vocabulário e por textos próprios. Então, a linguagem jurídica é composta por palavras próprias, nós já falamos das palavras, quando falamos das linguagens, da linguagem. Então, algumas palavras são próprias do direito, são palavras técnicas. Outras são da norma culta, elas compõem a linguagem jurídica. Além do vocabulário, a linguagem jurídica é composta por alguns textos próprios. São textos que só aparecem no direito. Por exemplo, ou por um exemplo negativo, eu não vou encontrar entre os textos jurídicos um romance. Esse tipo de texto, o romance, que é um texto de formato épico ou narrativo, não é típico dos textos jurídicos. Eu não vou encontrar entre os textos jurídicos a poesia. E quando um juiz escreve uma sentença em poesia, desculpe, ele é estúpido. Ele não tem nada que fazer uma poesia numa sentença. A sentença está lidando com o direito das partes. Se ele quer ser poeta, ele vai escrever textos literários. Mas um texto jurídico é um texto técnico que está resolvendo problemas. Imagine você que é uma parte num processo e o infeliz do juiz decide escrevendo uma poesia. Então a poesia não é um texto jurídico, como também o texto teatral, o drama, por exemplo, teatral. O drama é um gênero teatral. Ou vamos pegar outro gênero, para quem não tem tanta familiaridade com os gêneros teatrais, que é a tragédia. Olha, a tragédia não é um texto jurídico. Imagine você
escrever uma tragédia aos moldes das tragédias gregas para julgar um processo, se você for um juiz ou uma juíza. Imagine você fazer uma petição inicial no formato de uma tragédia, resgatando então Édipo, as questões envolvendo Édipo, ou a filha de Édipo, Antígona, você vai trazer a Antígona. Peraí, isso não é um texto jurídico. Quais são os textos jurídicos? Quais são os textos típicos da linguagem jurídica? Nós temos textos típicos da linguagem jurídica que carregam um tipo de informação diferente. Então, existem textos diferentes para esses tipos de informações. Existem textos jurídicos que carregam normas, que carregam regras. Quais são os tipos básicos, mais comuns de textos jurídicos que carregam regras? A lei, e nesse momento vocês aí já estão conhecendo cada vez mais as leis, vocês estão vasculhando as leis, e talvez ainda mais comum do que as leis, os contratos. O problema do contrato é que a maioria deles é oral. Você celebra o contrato oralmente ou tacitamente. Muitos contratos você celebra tacitamente. Pelo seu comportamento, você adere a um contrato. Mas ele existe e carrega regras. Em algum momento você precisa conhecer esse texto. O texto pode ser oral? Pode, mas isso gera problemas. E também, com relação aos contratos, você diuturnamente celebra contratos, por exemplo, na internet, que você não lê. Mas, bom, nós não estamos discutindo isso aqui em língua portuguesa. Eu só estou dizendo para vocês que o contrato é um típico texto jurídico que carrega regras. Ele, então, comunica regras. Eu também posso pensar em textos jurídicos que comunicam pedidos. Então, são textos que trazem o pedido de alguém para outra pessoa. Muito comum é você ter um pedido que é feito para o juiz. Quais são os textos que carregam pedidos feitos para o juiz? A petição inicial e a contestação, por exemplo. Então, na petição inicial, você pede que algum direito que foi violado seja preservado, seja indenizado ou reparado. E na contestação, você pede que o pedido seja negado, que o pedido seja indeferido. Você pede para o juiz nesse tipo de texto. E há um terceiro tipo de texto que eu posso dizer que carrega regras também, mas ele carrega regras no sentido de resolver um conflito. São regras muito particulares para um único caso concreto. Esse tipo de texto é a decisão, e ele aparece, por exemplo, na sentença. Olha, isso é só uma amostra, pessoal. Eu excluí daqui o acórdão. O acórdão, por exemplo, é um tipo de decisão coletiva que aparece nos tribunais. Eu excluí daqui os recursos, que são pedidos feitos nos tribunais. E eu excluí daqui também decisões administrativas ou regras que não sejam leis nem contratos, como, por exemplo, decretos, medidas provisórias. Então, existem vários outros textos jurídicos, mas dificilmente eles vão fugir desse paradigma: normas, pedidos e decisões. Se a gente pensar dentro do universo jurídico, científico também, mas também com repercussões profissionais, há um outro tipo de texto que eu não citei aqui, que é a análise. Há um texto em que se analisa alguma coisa. A análise aparece na tese, a análise aparece na dissertação, na monografia, pensando na ciência, mas também a análise aparece no parecer e ela também aparece no texto feito por um especialista que se chama perícia. Então, uma perícia nada mais é do que uma análise, e um parecer é uma análise também. Olha, são vários os tipos de textos jurídicos, mas que fundamentalmente se encaixam nesses 4 padrões: norma, pedido, decisão e análise. Bom, como curiosidade,
eu vou trazer aqui 2 ou 3 palavrinhas das petições iniciais. Olha, quando a gente fala em petição inicial, falamos de um tema que vocês já devem estar começando a estudar em processo. Vocês vão estudar teoricamente em processo civil e vocês vão estudar praticamente, em termos práticos, nas disciplinas práticas. Então, nos 2 últimos anos, nos 4 últimos semestres, vocês terão disciplinas práticas em que vocês vão produzir petições iniciais. Vocês vão, então, aprender a fazer petições iniciais. Neste momento, eu vou falar só 2 coisinhas da petição inicial. Primeiro, o artigo 319, no caso do processo civil, porque existem outros processos que não cíveis, no caso do processo civil, o artigo 319 traz os requisitos da petição inicial, fundamentais. O que uma petição inicial trará? Então, aí você tem os elementos fundamentais da petição inicial. O que me interessa, já que nós estamos falando de texto, é que a petição inicial, além de outros requisitos técnicos, tá, pessoal? Deixa o 319 aí de lado por hora, mas ele traz outros requisitos técnicos. A petição inicial, ela precisa apresentar os fatos. Então, aconteceu uma violação a um direito. Você precisa apresentar esses fatos. Fundamentalmente, o seu texto terá um estilo narrativo e descritivo nesse momento. Você vai narrar acontecimentos, você vai narrar os fatos propriamente, e você vai descrever situações ou episódios dos fatos. Eventualmente, você vai descrever um contrato que foi celebrado, você vai descrever uma situação específica que aconteceu no meio da tua narrativa. Na sequência, você precisará fundamentar juridicamente o seu pedido. O que você vai fazer na sequência da petição inicial? Você vai trazer, primeiro, as normas jurídicas que vão ser aplicadas àquilo em que você narrou, que vão ser aplicadas aos fatos. Então, você precisa apresentar as leis, você precisa descrever as leis que serão aplicadas. Nesse processo, a gente vai falar um pouquinho da aplicação das leis na próxima matéria, que é a retórica, mas nesse processo, você precisará, então, descrever o significado da lei. Você vai descrever esse significado e você tem que argumentar que essa lei é aplicável ao caso concreto. Nesse momento, olha, vamos falar disso daqui a pouquinho em retórica. Você precisa trazer argumentos para convencer o juiz. Seu texto se torna um texto dissertativo. O fundamental na tua petição inicial, talvez ela toda seja dissertativa, porque a narrativa e a descrição estão servindo para esse fim dissertativo. O fundamental na petição inicial é você convencer o juiz de que os fatos aconteceram e de que as leis que você escolheu para aplicar os fatos que favorecem ao seu cliente sejam efetivamente usadas. Se você convence o juiz de que os fatos aconteceram e de que você deve usar aquelas leis, você pode, então, fazer o pedido. Claro, como que você vai convencer o juiz? Trazendo argumentos. A gente, insisto, vai falar disso depois. Mas, fundamentalmente, você vai trabalhar com jurisprudência e doutrina. Então, você vai trazer fundamentos doutrinários e jurisprudenciais para convencer o juiz. Olha, ao final, você vai voltar para a descrição, mas você vai descrever o seu pedido. Então, a última parte da petição inicial é aquela em que você resume, afinal de contas, o que você está pedindo? Então, você vai resumir o seu pedido. Bom, temos aí, então, muito genericamente, um tipo de texto jurídico que é a petição inicial. Por que genericamente? Porque eu salientei para vocês que vocês vão estudar isso
com um pouquinho mais de detalhes quando estiverem estudando a petição inicial no processo civil, por exemplo, e quando estiverem praticando nas disciplinas práticas. Mas o que você tem que entender, então, que na tua petição inicial você vai primeiro narrar fatos, você vai descrever fatos, primeiro. Segundo, você vai descrever artigos de lei que sejam aplicados aos fatos. Então você vai precisar trazer o significado desse artigo e por que ele se aplica ao fato. Eu creio ter falado isso para vocês na aula passada. E esse tipo de raciocínio foi exatamente o que eu cobrei da A2. Você, então, tinha o fato, que é a lei mal escrita. E eu queria que você mostrasse que a regra se aplicava ao fato. Claro, a questão é que você tinha que encontrar o fato. Normalmente, quando você é advogado, o fato chega até você. O cliente vem até você. Nesse caso, eu pedi para você pesquisar o fato, para você encontrar a lei mal escrita. Mas esse raciocínio é típico das profissões jurídicas. Você vai lidar com fato e com lei. Você tem que narrar o fato, descrever o fato. E você precisa também descrever a lei que você quer utilizar. Descrever o artigo da lei que você quer utilizar para incidir, para aplicar naquele fato. Daí você precisa convencer o juiz. Você precisa convencer o juiz que você pode aplicar aquela lei, que a interpretação daquela lei é a que você está tentando fazer, e você vai convencer o juiz usando argumentos doutrinários, trazidos da doutrina e da jurisprudência. Ao final da petição inicial, você pede, por isso ela é uma petição. Você pede o quê? Então você vai descrever o seu pedido. Veja, o primeiro texto jurídico é um texto complexo, de que eu falei com vocês, que é a petição inicial. Ele é um texto complexo que apresenta todas essas partes e esses outros tipos de texto. Eu quero apresentar rapidamente também para vocês, posto que extrapola os limites da língua portuguesa, entrar em mais detalhes, a sentença. Tal qual a petição inicial, a sentença está prevista no Código de Processo Civil para as causas cíveis. O artigo 489 do CPC traz os elementos essenciais da sentença. De novo, eu vou simplificar um pouquinho isso. O que a sentença tem que conter? Quando o juiz profere uma sentença, quando ele publica uma sentença, quais são as partes da sentença? Primeira, relatório. O que é o relatório? É o relato. O juiz vai contar o que aconteceu. Agora, não nos fatos apenas, mas no processo. Claro, ele só conhece os fatos por intermédio do processo. Fundamentalmente, Val, o que o juiz vai fazer aí no relatório? Ele vai relatar o processo, ele vai resumir o processo. Então, ele vai narrar fatos que foram trazidos para os autos, vai narrar os pedidos que foram formulados, quem trouxe que fato, o que aconteceu com base nas pessoas. Ele vai também, aí nesse momento, descrever eventuais provas apresentadas. Então, ele vai resumir todo o processo no relatório. Depois, o juiz passa para a fundamentação. Aí, ele não fica preso às sugestões nem do autor, nem do réu. Ele não precisa usar as leis que foram indicadas pelo autor e pelo réu, porque o juiz conhece o direito. Nesse momento da fundamentação, ele vai dizer quais regras jurídicas, quais leis, por exemplo, ele vai usar para resolver o conflito. Então, ele dirá quais leis ele utilizará e qual a sua interpretação dessas leis para aplicá-las ao caso. Nesse momento, ele vai tentar convencer as partes de que ele está sendo justo, imparcial e técnico. Então, o juiz vai trazer argumentos para mostrar para a parte que a sua interpretação e a sua aplicação da lei é, insisto, justa, imparcial e técnica. E ele vai trazer de novo, tal qual o autor, tal qual o réu,
argumentos da doutrina e da jurisprudência para reforçar o seu raciocínio. Então, se necessário, ele vai recorrer à doutrina e à jurisprudência. Por fim, o juiz propriamente decide. E ele vai, então, resumir a decisão. Daí, o seu texto será fundamentalmente descritivo. Bom, é uma estrutura muito parecida com a da petição inicial. Então, o juiz, ao fazer uma sentença, ele está, de novo, tal qual na petição inicial, ele está primeiro falando dos fatos, só que para o juiz, os fatos vêm do processo, o processo é o grande fato para o juiz. Ele vai descrever o processo, vai descrever os fatos trazidos ao processo, as provas apresentadas ao processo. Claro, ele vai, num segundo momento, mostrar qual foi o entendimento dele dos fatos, isso já é decisão, mas ele vai mostrar isso escolhendo as leis aplicáveis. E ele vai interpretar essas leis para que elas sejam aplicadas. Ao final, ele vai resumir tudo isso no dispositivo, as decisões serão tomadas, então as decisões serão tomadas a partir da fundamentação que ele construiu. Ainda, tal e qual o texto da petição inicial, ainda que haja narrativa, descrição, quer me parecer que a narrativa e a descrição estão a serviço da dissertação. A grande ideia da petição inicial é convencer o juiz. A grande ideia da decisão do juiz ou da sentença é convencer o tribunal a manter a decisão, os advogados de que a decisão foi boa, foi justa, imparcial e técnica, e a sociedade, de novo, de que a decisão foi justa, imparcial e técnica. Então o juiz tem que trazer argumentos para convencer tribunal, partes, advogados e sociedade do caráter da sua decisão. Claro, eu já estou aqui resvalando para a retórica. Já estou resvalando, já estou aqui caminhando, né, para a retórica e já estou resvalando no próximo ponto, já estou quase tocando no próximo ponto, que é a retórica. Então, pessoal, eu tenho aí que o essencial numa petição, o essencial numa sentença é trazer, é convencer, é trazer uma tese, no sentido profissional do termo, não uma tese acadêmica, mas uma tese jurídica, prática, que convença de que aquele pedido deve ser acolhido ou de que aquela decisão deve ser mantida e ela é boa. Dito isso, eu quero aqui falar um pouquinho de outro tipo de texto em que não há propriamente um pedido, e, no caso do juiz, o que caracteriza é que há uma ordem para as partes. Há uma ordem muito específica. Quando a gente pensa em uma ordem genérica, nós falamos de leis. Então, excepcionalmente, o juiz pode dar ordens gerais e abstratas. Então, as regras que o juiz cria, regularmente, são individuais e concretas. O juiz profere uma sentença em que ele dá uma ordem ou algumas ordens para as partes do processo. Porém, quando o legislador cria uma lei, ele está dando ordens para a sociedade como um todo. São ordens gerais e abstratas. O texto de que o legislador se utiliza é chamado lei. A lei é um texto que contém artigos, que contém várias ordenzinhas, ordenzinhas, né? São várias ordens gerais e abstratas, mas são várias pequenas ordens que estão espalhadas ao longo desse texto, que está estruturado com uma cara que está prevista na Lei Complementar 95 de 98. Então, eu quero falar um pouquinho agora com vocês de um terceiro tipo de texto jurídico que eu trouxe aqui para reflexão, que é a lei. Vocês já sabem, neste momento,
que a lei está regulamentada pela Lei Complementar 95 de 98. A Lei Complementar 95 de 1998 é uma lei que diz como as leis devem ser feitas. Aliás, pessoal, permitam-me, né? Eu não resisto. A Constituição é de 88 e ela contém uma previsão de que o legislador criaria uma lei complementar regulando a produção de leis. Olha a data da lei complementar, 1998. O nosso legislador levou 10 anos para conseguir fazer essa lei complementar, 95. De qualquer modo, ela está aí. E ela, então, especifica como que uma lei é organizada. Primeiro, a lei tem 3 partes básicas. Aqui nós temos todas as previsões. Eu vou trabalhar mais com exemplos, tá? Então, primeiro, como que a lei está organizada? Existe uma parte preliminar, uma parte normativa e uma parte final. As regras de comportamento devem vir na parte normativa. A parte normativa diz o que é permitido, proibido e obrigatório. A parte final vai trazer regras estruturais, regras para a implementação da própria lei. E a parte preliminar tem que ter epígrafe, ementa, preâmbulo, tem que dizer o objeto da lei e o âmbito de aplicação da lei. Então, a parte preliminar é a parte introdutória da lei. O primeiro artigo faz a introdução da lei. O primeiro artigo de uma lei deve apresentar a lei e a lei só pode tratar de um único objeto. Que tipo de lei pode tratar de mais de um objeto? A lei que é chamada de código. O código pode tentar tratar de mais de um objeto desde que ele tenha um sistema. O código deve ser um conjunto de deliberações, de regras, sobre um mesmo grande assunto. A lei não pode ter, então, matéria estranha ao objeto. Ela vai ser aplicada num âmbito específico, tanto quanto possível, e não pode haver mais de uma lei tratando de um mesmo assunto. Tem exceção também, mas a regra é que cada lei trate de um assunto. Bom, na parte final haverá a cláusula de vigência e a cláusula de revogação. Vamos, então, tentar entender isso na própria lei. A lei é um texto jurídico. Esse tipo de texto... Então, se você pensar num texto da língua portuguesa, normalmente o texto está articulado em parágrafos. E os parágrafos de um texto da língua portuguesa são um pouquinho diferentes dos parágrafos da lei, por exemplo. Esse tipo de texto jurídico, a lei, então o texto legal, a lei, que é um tipo de texto jurídico, tem uma articulação básica em artigos. O parágrafo da lei chama-se artigo. Então, quando você vai escrever uma historinha, você escreve parágrafo, parágrafo, parágrafo. No caso da lei, o parágrafo vira artigo. Só que você tem que indicar que o artigo é o artigo. E você vai indicar que o artigo é o artigo, seguindo a determinação da lei complementar. Numa lei, o artigo é o 1 ou o primeiro? A lei diz que é o primeiro até o 9º. Por quê? Sei lá. Costume. A lei vai ter o artigo 1º, 2º, 3º, até o 9º. A partir do 9º, não é o 10º, é artigo 10, 11, 12, por determinação
da lei complementar. O artigo é a unidade básica, mas essa unidade básica vai se desdobrar em parágrafos e em incisos. Os parágrafos podem se desdobrar em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Então, uma lei vai ter um artigo que você vai indicar, artigo 10. Essa lei pode ter um parágrafo, e aqui é uma desgraça na tela do meu computador para eu fazer o símbolo do parágrafo, desculpem, minha letra fica mais feia aqui de costume, mas aí vai ter o parágrafo pode se desdobrar em inciso, ou o artigo pode ir direto para o inciso vai se desdobrar em alíneas, e a alínea vai se desdobrar em itens. Tudo previsto aí na Lei Complementar 95. Então, o parágrafo, também como é que ele vai ser numerado. Quando é apenas um parágrafo, você vai colocar parágrafo único. Depois, incisos, alíneas e itens. Também existem regras aqui maiores. Vários artigos podem virar uma subseção, subseções uma seção, seções um capítulo, capítulos um título, títulos um livro e livros à parte. Olha lá quanta coisa. Um código costuma ter tudo isso. Um código que é uma lei grandona costuma ter todos esses agrupamentos. Como que você vai escrever cada uma dessas coisas? Então tem aqui todas as regras de escrita. E também você pode ter, se quiser, disposição preliminar, geral, final ou transitória. Então, pessoal, deixe-me ver aqui a questão. Normalmente, eu acredito até que tem alguma especificação na Lei Complementar 95, viu, Duílio? Eu estou te falando aqui de cabeça, mas o parágrafo traz uma informação complementar ao artigo. Pode ser uma informação complementar ou uma exceção. Então, você traz a ideia de que todos os alunos devem fazer a prova de língua portuguesa. Qual é a regra? Então, a lei é um conjunto de ordens. Quais são os comandos? Quais são as modalidades? Obrigatório, proibido e permitido. Então, obrigatório e proibido é a mesma coisa, essa é uma modalidade das regras, e permitido. Olha, eu estou falando aí que todos os alunos devem fazer a prova. Obrigatório. Estou usando essa ordem. Todos os alunos devem fazer a prova. Aí alguém pergunta, professor, quem é aluno? Olha, eu preciso de uma informação complementar, eu preciso de uma definição, eu preciso de uma especificação. Eu vou colocar parágrafo único. Consideram-se alunos aquelas pessoas devidamente matriculadas na disciplina, sei lá. Eu estou especificando aquela unidade básica de articulação que é o artigo. Então, o parágrafo serve para essas especificações. Então, ele vai complementar o artigo especificando, determinando, definindo ou excetuando, trazendo as exceções. Essa é a finalidade, essas são finalidades do parágrafo. E o inciso? O inciso serve para enumerar, para elencar. Então, eu coloco lá, parágrafo único. Consideram-se alunos. Aí eu vou enumerar. 1. Aqueles que estiverem regularmente matriculados. 2. Aqueles que, não obstante não estarem regularmente matriculados, estejam assistindo à aula. 3. Aqueles que tenham qualquer tipo de interesse na aula, sei lá. Então eu estou aqui elencando. Ou, quem são os alunos? Maiores de idade. 1. Maiores de idade. 2.
homens ou mulheres, independentemente da orientação sexual. 3, emancipados. E aí eu vou elencando os tipos de pessoas que podem ser considerados alunos. Eu acho que no meu recorte aqui eu não trouxe essa especificação, mas só um minuto aqui eu vou ver se essa determinação está na própria Lei Complementar 95. Só um instante. Isso está, Duílio, lá no nosso conhecido artigo 11. Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela, né, para não ficar uma coisa muito abstrata. Nós não trabalhamos no artigo 11 com todos os seus incisos. O artigo 11, no seu inciso primeiro, que foi o que nós trabalhamos na A2, traz regras para obtenção de clareza, para obtenção de precisão. Então, eu sempre digo para vocês, pessoal, que é muito legal ler a Lei Complementar 95 de 98. Você vai entender a estrutura da lei. Então, para obter precisão, o inciso 2, o inciso 2º. E para obter ordem lógica, então tem aqui uma série de regras para obter precisão. E também para obter ordem lógica, existem algumas regras. Então, quais regras? B, por exemplo. Para cada artigo, um único assunto ou princípio. E aí? C, que é a sua pergunta. Por meio dos parágrafos, aspectos complementares à norma e exceções à regra estabelecida no caput. Então, o artigo é o caput e ele se desdobra em parágrafos. O parágrafo vai trazer aspectos complementares, definições, por exemplo, especificações e exceções. E aí, você vai discriminar, enumerar. Então, discriminar no sentido de citar tipos, de exemplificar, por meio de incisos, alíneas e itens. Então, ambas as situações, né, o que cabe no artigo é a regra. No caput, você coloca a regra. Então, é obrigatório fazer provas. Todo aluno deve fazer prova de língua portuguesa. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Mas aí vem uma situação que nós temos que pensar. E o aluno que não tem acesso à internet? Vamos pensar agora nesse momento de pandemia. Onde eu vou colocar essa exceção? No parágrafo. Então, parágrafo único. Estão excluídos dessa regra os alunos que estiverem momentaneamente sem acesso à internet. Eu estou criando uma exceção à regra. Qual é o lugar dessa exceção? No parágrafo. Tudo bem? Então, existe essa previsão, inclusive, do que vai no caput, do que vai no parágrafo e do que vai no inciso. Repito, eu sou suspeito para falar, eu adoro essa lei complementar 95, não obstante ela tenha falhas, ela não é perfeita, talvez como nada na vida, mas ela é muito interessante do ponto de mostrar que as coisas não são aleatórias dentro de uma lei. Elas têm um significado, elas têm um sentido para trazer clareza,
para trazer precisão e para dar lógica, para trazer ordem lógica para a lei. Então, isso está lá no artigo 11, de que vocês conhecem, no inciso terceiro, no inciso 3, tá bom? Eu quero voltar, pessoal, para exemplificar isso tudo que eu falei para vocês. Então, se eu não parei para falar de exemplos de petição inicial, primeiro, por falta de competência técnica, deixa isso para um professor de processo. Se eu não parei para exemplificar, para trazer questões sobre a sentença, de novo, deixa isso para o professor de processo, deixa isso para a prática. Mas eu acho que existe um tipo de texto jurídico com o qual vocês estão lidando cada vez mais, e no caso dele, nós precisamos parar, pois todos nós precisamos ter um mínimo de afinidade com a lei. Tá? Primeiro, vocês devem ver isso em constitucional, se já não viram, o processo legislativo, é o processo de criação de leis. E vocês têm que ver que, tecnicamente, vocês não podem mais, tecnicamente, genericamente, tudo é lei. Mas, tecnicamente, lei é lei ordinária e é lei complementar. Vocês aí no segundo ano do curso, terceiro ou quarto semestres do curso, vocês não podem mais confundir e chamar qualquer coisa de lei. E vocês não podem confundir lei ordinária e lei complementar. São leis, mas cada uma, a lei complementar só pode existir conforme a previsão constitucional, e ela exige um quórum maior para ser aprovada. Ela é mais difícil de ser aprovada. Então, a Constituição reserva poucos assuntos para a lei complementar. Todos os outros assuntos são tratados em lei ordinária. E você não pode, por exemplo, chamar a Constituição de lei, porque tecnicamente ela não é. Você não pode chamar uma medida provisória de lei. Você pode dizer, a medida provisória tem força de lei. Que tipo de lei? Ordinária. Você pode dizer que o decreto legislativo não existe mais e foi recepcionado pela nossa Constituição como lei. Por isso, o Código Penal é hoje considerado uma lei. Por isso, o decreto que cria o Banco Central é hoje considerado uma lei. Por isso, a LINDB foi rebatizada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, embora seja um decreto-lei, que não existe mais e virou lei na nossa recepção, tá? Mas, então eu acho que é conveniente, aqui agora, trazer uma exemplificação do que eu digo das leis. E é o que eu vou fazer, tá, pessoal? Então, eu estou indo lá para o meu material. Olha, eu escolhi uma lei lá no site do Planalto. Esse site é muito legal, ele traz todas as leis atualizadas do Brasil. Então, o site do Planalto, a legislação divulgada pelo Planalto, eu escolhi justamente a Lei 13.979 de 2020, que é a lei que traz as medidas de emergência do coronavírus. Então, muitas medidas de emergência, como isolamento, a quarentena, estão aí previstas nessa Lei 13.979, que foi aprovada em 6 de fevereiro, no momento que começava a pandemia. Surpreendentemente, perdoem a observação aqui, fugindo um pouquinho especificamente da matéria, surpreendentemente a lei foi aprovada em 6 de fevereiro, ou não surpreendentemente, né, mas o nosso governo federal não fez nada até pouco tempo atrás. O que eu quero dizer com isso? O carnaval não foi suspenso, deveria ter sido. Não deveria ter acontecido o carnaval já no Brasil. Sabemos hoje que os primeiros casos foram em janeiro, mas isso não vem ao caso. O que eu quero mostrar para vocês é a estrutura da lei. A lei tem uma parte preliminar, uma parte normativa e uma parte final. Tudo isso é parte preliminar. O que aparece na parte preliminar? Primeiro, epígrafe. Artigo 4º.
a epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propicia a identificação numérica da lei, só essa lei pode ter esse número, é formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano. Então, qual é essa espécie normativa? Lei. Se é só lei, é lei ordinária. Qual é o número da lei e qual é a data de publicação da lei? Lembrando, nós começamos a contar de 1945, com a deposição do Vargas em diante. Nós recomeçamos a conta. A Lei 1 vem de 46, então com a queda do Vargas. A primeira informação da parte preliminar é a epígrafe, identificação da lei. Quando alguém quiser... Qual que é a lei do coronavírus? Alguém quer saber qual é a lei? A lei do coronavírus é a 13.979. Pronto. Só existe essa lei federal, é uma identificação única. Segunda informação que tem que estar na parte preliminar, a ementa. Ementa é o resuminho. Então tem que estar realçada. Olha como é que está escrito aí. Eu estou só no site, eu não estou no Diário Oficial, estou no site. Mas a ementa resume o objeto da lei. Então ela está aí dizendo do que trata a lei. É o segundo elemento obrigatório da parte preliminar da lei. Terceiro elemento, preâmbulo. Quem criou a lei e quem a fez publicar. O Congresso Nacional decreta e eu, o presidente, sanciono a lei. O decreto impôs o Congresso impôs a lei e o presidente sancionou, ou seja, mandou publicar a lei. Por fim, o primeiro artigo. Olha só, o primeiro artigo vai trazer o objeto da lei e o âmbito de aplicação. Então, professor, por gentileza. Claro. Dá uma olhadinha no chat que nós não estamos conseguindo ver a sua tela compartilhada. Muito obrigado. Eu sempre faço isso, meus caros. Nada. Muito obrigado. Aí não adianta ficar no chat, viu, pessoal? Vocês têm que me interromper. Eu comecei a fazer isso, eu não sei se é o tempo de isolamento ou o tempo de coronavírus, eu comecei a fazer isso com muita intensidade nas últimas semanas, viu? Não sei se é saudades de estar de estar lá em sala de aula com vocês, né? Mas eu comecei a fazer essa bobagem aí. Eu vou compartilhar de novo e vou começar do começo, porque senão vocês não vão entender nada, tá? Desculpem, viu? Novamente. Tranquilo, obrigado. Eu que agradeço e tome a liberdade de fazer isso. Agora está aparecendo, né, pessoal? Tá sim. Muito obrigado. Então vamos lá de novo. Desculpem, gente. Eu já não vou repetir que eu escolhi a lei do coronavírus, tá? Então é a lei que traz medidas aí para enfrentar a pandemia do coronavírus. A primeira parte da lei, olha como vai ficar mais claro agora se vocês estiverem vendo. A primeira parte da lei é a parte preliminar. Toda lei tem que ter uma parte preliminar. A parte preliminar é composta pela epígrafe. Então, o que é a epígrafe? É essa identificação numérica da lei. Como eu disse para vocês, talvez ficasse difícil sem estar vendo, essa identificação numérica é singular, é única. Nós recomeçamos a contagem em 1946. De 1946 até hoje, já temos mais de 13 mil leis. Estamos, na verdade, aí já em quase 14 mil leis. E se alguém falar, eu quero conhecer a lei do coronavírus, que lei é essa? É a lei 13.979. Então, essa identificaçãozinha da lei, prevista no artigo 4º da Lei Complementar 95, ela é chamada de epígrafe. Então, a epígrafe é essa identificação da lei. Pessoal, na prova, se eu perguntar qualquer coisa dessas para vocês, eu estarei pressupondo a consulta, viu?
Eu estarei pressupondo a consulta à Lei Complementar 95 de 98. Então, se eu perguntar, isso daí é epígrafe, ementa, o que que é isso? Eu sei que vocês vão poder consultar a Lei Complementar 95. Não faz nenhum sentido decorar, tá? Depois, a segunda parte, o segundo elemento da parte preliminar é a ementa. O que que é a ementa? É o resuminho da lei. É obrigatório, em caracteres que realcem, haver um pequenino texto resumindo a lei, então dizendo do que trata a lei. Nesse caso, corretamente, está aí a ementa. Depois, nós temos o preâmbulo. O preâmbulo é a indicação de quem criou a lei e quem mandou publicar. O Congresso criou e o presidente sancionou, mandou publicar a lei. O último elemento da parte preliminar de uma lei é o artigo 1º. Cuidado, pessoal. Você não pode trazer regras no artigo 1º. O artigo 1º deve apresentar a lei. Olha o artigo 7º da Lei Complementar 95. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o âmbito de aplicação. Olha, nesse caso, para poder indicar o objeto e o âmbito de aplicação, o artigo 1º se desdobrou em 3 parágrafos. Está correto, neste caso, o artigo 1º, dizendo do que trata a lei. Esta lei dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Muito bem apresentada a lei. Então, foi feita a apresentação corretamente e algumas especificações para saber o âmbito de aplicação dessa lei. Bom, o problema é que de vez em quando nós vemos medidas provisórias, leis, em que o primeiro artigo já traz regras permitidas, proibidas ou obrigatórias. Uma lei que no seu artigo 1º traga regras permitidas, proibidas ou obrigatórias, está fugindo da determinação da Lei Complementar 95 de 98. Bom, dito isso, nós esgotamos a parte preliminar da lei. Epígrafe, ementa, a indicação de quem está sancionando a lei e o artigo 1º. Todos eles compõem a parte preliminar da lei. Aí vem a parte normativa. Do artigo 2º em diante, aqui no meu exemplo, do artigo 2º em diante, nós temos a parte normativa. A parte normativa é a que traz as regras. Então, na parte normativa, nós temos como unidade básica de articulação o artigo. O artigo com a abreviatura ART. Artigo 1º a 9º, artigos 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Depois do artigo, nós temos o parágrafo, pode ser o parágrafo único por extenso, ou com o símbolozinho do parágrafo, para você colocar parágrafo 1º, 2º, 3º, então números ordinais. O parágrafo, olha por que eu escolhi essa lei. Ela não vai até o fim, mas ela tem bons desdobramentos. O parágrafo pode se desdobrar no inciso, o próprio artigo já pode se desdobrar em inciso, se ele for enumerar alguma coisa. Então, o parágrafo ou o artigo podem se desdobrar em incisos, que vão numerar, vão elencar, vão citar exemplos. O inciso, se for necessário, pode se desdobrar em alínea, e a alínea
aqui nós não temos o caso, poderia se desdobrar em itens. Os itens seriam indicados por números. Então, todos esses desdobramentos podem acontecer numa lei. Primeira parte é a parte preliminar da lei. Segunda parte é a parte normativa, em que aparecem as regras. E a terceira parte da lei é a chamada parte final. O que aparece na parte final? Medidas necessárias para a implementação das normas, disposições transitórias, cláusula de vigência e de revogação. Sempre se houver esses itens. A cláusula de vigência é obrigatória, cláusula de revogação, se houver, e medidas para a implementação da lei, se forem necessárias. Mas, obrigatoriamente, cláusula de vigência. No meu exemplo, aparece aqui um artigo com medidas para a implementação da lei. Na verdade, as medidas não foram elencadas, mas o que foi previsto aqui no artigo 7º, que é o antepenúltimo desta lei, que é pequenininha. Olha, o Ministério da Saúde vai adotar os atos necessários para implementar a lei. Então, se aqui não houve a enumeração dos atos, pelo menos houve a indicação do órgão competente para os atos que destinam-se à implementação da lei. Bom, primeiro, as medidas para a implementação da lei. Depois, nós temos aqui a indicação da vigência. O artigo 8º da Lei Complementar 95 diz que sempre a lei tem que indicar a sua vigência de forma expressa. Então, tem que indicar quando começa a vigência da lei e deve haver um prazo razoável para o conhecimento da lei. Então, se a lei for de pequena repercussão, ela vai entrar em vigor no dia da sua publicação. E é isso que tem que aparecer escrito. Então, esta lei, olha como está escrito isso, entra em vigor na data de sua publicação. Ela foi considerada de pequena repercussão porque há a necessidade de pequenas medidas para que ela se torne eficaz. Diferente ao caso, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei de grande repercussão porque exige grandes medidas das empresas para entrar em vigor. Nesse caso, houve um período de vacância. Então, o período de vacância também é chamado de vacatio legis. O período de vacância é o tempo necessário para a lei poder começar a produzir seus efeitos. Não é o caso dessa lei. A cláusula de vigência indica que ela se torna vigente no dia da sua publicação. Então, no dia que a lei foi publicada, então ela foi publicada no dia 7, olha a informação aí, no dia 7, ela começou a produzir efeitos. Bom, neste caso, a maioria das leis é permanente. A maioria das leis é criada para produzir efeitos indeterminadamente, para sempre. Neste caso, a lei não é permanente. Ela é uma lei chamada de temporária. Por quê? Ela prevê que, quando passar a epidemia, ela perderá vigência. Esta lei que eu citei aí de exemplo para vocês é uma lei que perderá a vigência quando passar o surto. Quem vai declarar que o surto passou? O Ministério da Saúde. Então, quando o Ministério da Saúde declarar que passou o surto de coronavírus, essa lei será automaticamente revogada. Ela se auto-revogará. Ela tem uma cláusula prevendo o término da vigência. Por que ela tem isso?
porque é obrigatório nos termos do artigo 8º. A vigência será indicada de forma expressa. Como eu disse para vocês, a maioria das leis é permanente. Ela foi feita para ter efeitos para sempre. Olha, apenas como curiosidade, eu cito aqui o Código Civil. Veja, olha quantas articulações estão presentes no Código Civil. O artigo 10 da Lei Complementar 95 fala das reuniões de artigos. Olha só, parte, livro, título e capítulo. Tudo isso está presente no Código Civil. Perceba que o Código Civil, publicado em 2002, descumpre a Lei Complementar 95. Ele já proclama, no artigo 1º, uma regra. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, ele está dizendo que, obrigatoriamente, uma pessoa terá direitos e deveres no Brasil. O artigo 1º deveria, nos termos da Lei Complementar 95, de 98, apresentar a lei. Vocês talvez não saibam, o Código Civil de 2002 foi, na verdade, escrito por uma comissão de juristas, liderada pelo Miguel Reale, no início da década de 1970. O projeto de Código Civil é anterior à Lei Complementar 95, e ele demorou 30 anos para ser aprovado. Por isso ele nasceu velho. Mas o Código Civil, que foi criado, foi publicado, aprovado em 2002, deveria ter sido reescrito no que diz respeito ao artigo 1º, como foi em inúmeros outros artigos, mas deveria ter sido reescrito para se tornar adequado à Lei Complementar 95. Bom, tirando esse ponto aí, ele é vigente. E desculpe, aí eu mostrei para vocês o problema. Então, o artigo 7º diz que o primeiro artigo tem que indicar o objeto da lei, e o Código Civil não fez isso. Nós temos aí uma falha. Ainda no Código Civil, o que eu quero mostrar para vocês é que há a vacatio legis. Existe aí o período de vacância. Para mim, o que me interessa é que a Lei Complementar 95 determina quando vai começar a vigência da lei. Nesse caso, ele se tornou vigente 1 ano depois da publicação. Então, o código foi publicado em 2002 e se tornou vigente em 2003. As pessoas tiveram 1 ano para se adaptar ao Código Civil. Eu me formei na década de 1990, e eu me lembro, lá na década de 90, que eu estudava direito civil, e os professores falavam, olha, mas isso daqui tudo pode mudar com o novo código, pode mudar com o novo código. Terminou que eu me formei, e só algum tempo depois de formado é que, de fato, houve a mudança no direito civil. Eu precisei me atualizar, até hoje eu cometo algumas falhas, porque a minha cabeça de formação é no Código Civil antigo. De qualquer forma, este código entra em vigor 1 ano após a publicação, é o início da vigência. Não há término previsto, porque esse código é uma lei permanente. Veja, esse código, essa lei, então o código é uma lei, indica a revogação do Código Civil antigo e da primeira parte do Código Comercial. Curiosidade, o Código Comercial é de 1850. A primeira parte dele foi revogada. Naquele momento, a segunda parte, na íntegra, permanecia vigente. Ela veio a sofrer algumas modificações depois. Mas estão indicadas aí as leis que foram revogadas pelo Código Civil. Isto é uma exigência do artigo 9º da Lei Complementar 95. A parte final tem que indicar os artigos revogados ou leis revogadas. Nesse caso, houve uma revogação de toda uma lei que era o Código Civil antigo. Bom, esta é a estrutura
de uma lei. Então, o que eu apresentei aí para vocês são as partes que tem que aparecer numa lei. Deixa eu ver as dúvidas que vocês trazem. Luiz, a lei foi criada, ela traz regras gerais, ela traz regras, por exemplo, definindo o que é uma pandemia, o que é uma quarentena, o que é um isolamento. Então, são regras gerais, mas ela não traz regras específicas. No direito, nós temos duas regras ou três, na verdade, para tratar de conflitos de leis. Imagine que um município cria uma regra para tratar da pandemia que contraria uma regra do governo federal. Quando isso acontece, eu tenho três critérios para resolver o problema. Primeiro, a regra mais nova prevalece ante a mais antiga. Esse critério é considerado fraco. Ele é usado, sim, mas quando as leis são de mesma hierarquia. Então, uma lei ordinária federal é mais nova que uma lei ordinária, que outra lei ordinária federal. A mais nova prevalece. O segundo critério é o critério da hierarquia. Pelo critério da hierarquia, o que deveria prevalecer? O federal seria superior ao municipal. Pelo critério da hierarquia, a lei federal deveria prevalecer ante a lei municipal. Ou uma portaria de um ministério federal deveria prevalecer ante uma portaria de uma secretaria municipal. Todavia, existe um terceiro critério, que é o critério da especialidade. Pelo critério da especialidade, independentemente da hierarquia, a regra mais específica prevalece ante a regra mais geral. Pelo critério da especialidade, por exemplo, nós temos algumas situações no direito ambiental, em que, se houver uma regra municipal, ela é mais forte que a regra estadual e que a regra federal. Ah, mas ela é inferior na hierarquia. Tudo bem, mas eu estou usando um outro critério para resolver essa antinomia, esse conflito de regras, que é o critério da especialidade. O direito ambiental usa bastante esse critério. Então, primeiro, o município vai resolver o seu problema. Há uma regra geral, pode haver uma regra geral, mas o município pode eventualmente resolver o problema de algumas questões ambientais, contrariando a legislação federal. Pois bem, no contexto da pandemia, não se sabia exatamente como operacionalizar o seu combate no nosso ordenamento jurídico. Daí ficou a dúvida: o que vai prevalecer? A hierarquia em que as regras federais devem ser acatadas, ou a especialidade em que cada prefeito e cada governador avaliarão o seu contexto específico e tomarão as suas medidas? Como você bem salientou, Luiz, no caso do coronavírus, prevaleceu a tese da especialidade. O Supremo se manifestou, até mesmo porque, nesse ponto, o comportamento do presidente é um tanto duvidoso, diferentemente da Suécia, que tomou uma série de medidas para não parar. Nós não tomamos essas medidas para não parar, nós tomamos as medidas para parar, mas havia dissonância com o governo. Eu reputo que o Supremo tenha decidido pensando nesse ambiente político, por isso eu estou falando dele, mas tendo-se em vista esse ambiente político de incerteza e de insegurança, o Supremo optou por esvaziar politicamente a federação, a União, e fortalecer politicamente os governadores e os prefeitos, justificando essa opção pelo critério da especialidade e justificando a utilização do critério da especialidade nos direitos humanos, na preservação da vida e na ameaça que poderia haver em virtude de uma explosão da pandemia. Então, como você bem salientou, o Supremo tomou essa decisão
com base nesses princípios. Eu não vi aí, Gustavo, o seu link, te agradeço também, né? O ponto aí é que a MP, ela tem força de lei. Então, ela, ao ter força de lei, ela tem força de lei ordinária federal. Ela, em tese, é superior, sim, ao que é definido por um governador ou por um prefeito. Mas eu insisto, você não pode ficar preso a um único critério para resolver conflito de regras. O direito tem 3 critérios, tá? Então, a partir do momento que você entender teoria geral do direito, que o direito tem 3 critérios para resolver conflitos, cronologia, hierarquia e especialidade, você não vai ficar com a única expectativa de que a hierarquia prevaleça. Você vai querer que o Supremo decida, você vai querer, então, que venha um ponto final. E há um problema aí no caso, que é o do abuso das medidas provisórias. A medida provisória tem um prazo de validade muito curto, ela tem um prazo de validade de 90 dias, e a medida provisória só deve ser utilizada em situações de urgência e relevância. Obviamente, muitas situações da pandemia são de urgência e relevância, e nesses casos, talvez o uso da medida provisória esteja justificado. Mas pegue o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro, eles, aliás, já começa com o Collor, eles usaram e abusaram das medidas provisórias. Isso gerou um certo temor. Houve algumas medidas para diminuir a força da medida provisória, ou pelo menos a vigência, ela foi diminuída, e a possibilidade de prorrogações. As primeiras medidas provisórias podiam ser prorrogadas indefinidamente. Isso é um problema, porque a medida provisória é criada pelo presidente, ela tem força de lei. Então, o que acontece com a medida provisória? Ela tem o prazo de validade, 45 dias, prorrogado por mais 45 dias. Passado esse prazo de validade da medida provisória, o parlamento tem que votar. Se o parlamento aprovar a medida provisória, no Brasil o parlamento é o Congresso, se o Congresso aprovar a medida provisória, ela, digamos, desaparece enquanto medida provisória e vira lei. E é só isso que vai dar a força de lei para ela. Por quê? Se ela não for aprovada pelo parlamento, ela será anulada. O grande problema do Bolsonaro é que ele foi incapaz de fazer uma articulação política com o Congresso, e a grande maioria das suas medidas provisórias não é aprovada. É um maior índice de não aprovação de medidas provisórias. E ele insiste criando medidas provisórias que, algumas vezes, são julgadas inconstitucionais pelo Supremo, e outras vezes não são aprovadas pelo parlamento. E aqui eu não vou entrar no mérito se o parlamento é bonzinho e o Bolsonaro é malvado, ou se o Bolsonaro é bonzinho e o parlamento é malvado. O que não há é uma habilidade política no sentido de conseguir convencer o parlamento a aprovar a medida provisória. E isso pode acontecer, por exemplo, sem fisiologismo, sem que você precise comprar o voto do parlamentar. Basta você convencer a sociedade de que a medida é boa e a sociedade vai pressionar o parlamento para que aprove essa medida. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso na nossa política, né? Há muito tempo. De qualquer modo, então, eu só estou chamando a sua atenção aí, Luiz, para que quando houver uma situação dessas, você olhe com base nesses 3 princípios. A hierarquia é só um dos princípios, tá? O fato de ser superior não significa necessariamente que vai prevalecer. Por quê? A lei federal vai prevalecer para todo o país, porque ela é superior e geral. Mas eu posso ter o critério da especialidade. Então, um assunto específico de interesse de um município pode, porventura, ser tratado por esse município. E sabe por quê? Porque a Constituição diz que o município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Então, se a própria Constituição diz
que o município vai legislar em assuntos de interesse local, talvez, e esse tem sido o entendimento, ela esteja dando força para o município para criar uma lei contrária à lei que é, em tese, superior, que é criada pelo parlamento, tá? Bom, mas desculpem aí a digressão, né? Nesses termos, o que eu queria trazer para vocês não é a discussão de lei geral, perdão, de critérios de resolução de um conflito de leis, então hierarquia, cronologia, especialidade. Aliás, pessoal, só curiosidade, já que eu entrei na curiosidade, existe um quarto critério que às vezes é usado pelo Supremo para resolver um conflito de leis, que é o critério da lei mais benéfica. Esse critério, obviamente, tem que ser usado com parcimônia, com cuidado. Então, existem duas leis. Qual que você vai aplicar? Conforme o tema, é a mais benéfica. Mas aí você vai usar com cuidado, porque a mais benéfica para quem? Em que situações dá para usar esse critério? Quando há um réu de uma ação penal, por exemplo, é mais benéfica para o réu da ação penal, ou quando há um contribuinte. Existe conflito de duas leis, regulando a mesma matéria. Qual que você vai aplicar? Às vezes, o Supremo determina, aplique a mais benéfica para o contribuinte. Então, é uma quarta forma de resolver esse problema, mas não é objeto do nosso estudo, embora isso seja fundamental para o operador do direito, tá? Conhecer esses critérios é fundamental para você, às vezes, não ser ansioso ou ansiosa e agir antes de pensar nos outros critérios. Mas, de qualquer modo, o que é o nosso objeto? O que eu quis mostrar para vocês na aula de hoje? Os textos jurídicos. Então, existem textos que são textos do direito. Por exemplo, o que eu mostrei rapidamente? A petição inicial. Mostrei rapidamente um segundo exemplo, a sentença. E aí, eu, digamos assim, perdi um pouquinho mais de tempo, acho que não perdi, né, mas eu parei um pouquinho na lei. A lei é um típico texto jurídico. E ela tem uma estruturação própria. Quem diz como que a lei se estrutura? É a Lei Complementar 95 de 98. Qual é o meu interesse? Eu quero mostrar para vocês esse texto, que é a lei. Então, a lei está articulada por artigos. São artigos que amarram a lei. Quem dá coesão para a lei? Os artigos. Esses artigos podem se desdobrar em parágrafos, incisos, alíneas e itens. A própria lei pode estar estruturada em parte preliminar, parte geral, parte final. A própria lei pode estar estruturada com os títulos das partes, mas obrigatoriamente ela está dividida numa parte preliminar, numa parte normativa e numa parte final. Ela pode dar nome para as articulações de artigo, livro, título e assim sucessivamente. A lei, obrigatoriamente, ela é um texto jurídico, mas que tem partes obrigatórias. A lei, obrigatoriamente, tem que ter uma parte preliminar. Ela não precisa chamar de parte preliminar, mas ela tem que ter uma parte preliminar que traz o número da lei, que traz o resuminho da lei, a indicação de quem publicou a lei, de quem criou a lei e o artigo 1º. Obrigatoriamente, o artigo 1º tem que dizer, contrariamente ao que fez o Código Civil, que descumpriu isso, o artigo 1º tem que dizer para que veio a lei, do que ela trata. Então, ele vai apresentar a lei e vai mostrar o âmbito da lei. A lei de combate ao Covid, né, fez isso corretamente. Além disso, a segunda parte da lei é a parte das regras. Quando a gente fala em regras, a gente fala em comandos, a gente fala em dois modos: proibido e obrigatório, de um lado, permitido, do outro. Então, ou você proíbe e obriga, que é a mesma coisa. Proibir pode ser também proibir, não fazer. Isso vira obrigatório. Obrigar pode ser obrigar a não fazer. E aí é proibir. Pois bem, então, você tem de um lado proibido e obrigatório, do outro permitido. Quando a lei começar a dizer quais comportamentos
são proibidos, permitidos e obrigatórios, ela estará na sua parte normativa, que tem que começar, não pode começar no artigo 1º. Normalmente começa no artigo 2º. Então ela pode começar do artigo 2º em diante, nunca do artigo 1º. Do artigo 2º em diante, a lei traz as regras, o que é permitido, o que é proibido, o que é obrigatório. E aí ela vai usar aquela estruturação, artigo, parágrafo, inciso, a linha e item. Bom, a lei tem que conter, é um texto, tem que conter uma parte final. O que vai entrar na parte final? Podem aparecer medidas para dar eficácia para a lei, medidas para implementar a lei. Na parte final, podem aparecer as revogações. A regra é a seguinte: se uma lei revogar qualquer outra, ela tem que expressamente dizer o que está sendo revogado. Se ela não revogar, ela não vai dizer nada. Bom, então a lei tem que dizer, às vezes ela está revogando um artigo de outra lei. Ela tem que dizer exatamente qual é o artigo revogado. Isso aparece na parte final. Também na parte final tem que aparecer a cláusula de vigência. Quando começa e quando termina a vigência da lei. Bom, então também não estou aqui falando do que é vacatio legis. Eu só estou dizendo que tem que aparecer a indicação no texto, lei, de quando começa, quando termina a vigência. Tá, pessoal? Eu vou parar por aqui. A gente, na próxima aula, então, fala de retórica. Gostaria de ter começado, mas eu acabei enveredando aí por algumas especificações e algumas questões aí que surgiram, né? De qualquer modo, finalizamos a parte do texto jurídico, que eu acho interessante, sobretudo com essas informações a respeito da lei. Eu vou, nesse momento, encerrar a gravação